O que faz com que você realmente possa dormir em paz? O que te dá tranquilidade? E aí, como o Paulo André falou, será que todo o motivo para não dormir é negativo? Ou teria alguma razão positiva para você não dormir? De repente, né? Tem coisas que acontecem que são boas, não são ruins, e te tira o sono. E aí eu fiquei pensando, vou fazer uma pesquisa na Bíblia sobre sono, para ver o que a Bíblia fala em relação a dormir. E uma coisa interessante aconteceu. Eu descobri 7 razões pelas quais você pode dormir ou não dormir bem. E aí, então, tô aqui, cada um... Foi? Aqui, achei. Aham, anotado. As coisas anotadas. 7 razões, eu tava perdendo o sono aqui, eu decorei as 7. Então, eu olhei aqui, vamos falar rapidamente, porque são 7 e nós não temos tanto tempo assim. Primeira coisa muito interessante, porque nos dias de hoje as pessoas estão com pandemia, estão com ansiedade, como foi colocado, estão com preocupações, estão com medos, fobias, e aí não consegue dormir, não consegue conciliar o sono. E essa palavra conciliar é interessante, porque ela quer dizer que você está em paz, você está em armistício, em conciliação com o seu sono. Você dorme tranquilo, você se entrega. Afinal, para dormir, não basta fechar os olhos, né? Você precisa realmente descansar. E eu queria falar isso aqui antes de falar das 7 coisas aqui. Quando você está dormindo, o que acontece? O seu corpo começa a carregar energia novamente. Ou seja, o sono foi criado por Deus para que você recarregasse as suas baterias. Os celulares, eles imitam o que Deus criou no corpo humano há muito tempo. Quando vai acabando a energia do celular, quando vai acabando a bateria, ele vai desligando algumas funções, né? Vai começando a funcionar ruinzinho, vai diminuindo a luminosidade da tela, vai caindo. E aí então, quando você conecta na tomada, ele vai carregando até ficar 100%. Quando acontece isso? Quando a carga que você dá é maior do que a carga que você consome. Porque mesmo desligado, o aparelho consome. Agora, todo mundo tem celular, sabe o que é isso. Se você colocar para carregar e ficar usando, ou seja, estiver lá num bate-papo com um vídeo, assistindo um YouTube ou participando de um Zoom, mesmo carregando, ele pode continuar descarregando, porque a carga que entra é menor que a carga que sai. Principalmente, claro, se você está carregando num carregador fajuto. Aqueles que não são originais de fábrica, então você conecta o seu aparelhinho ali e aparece lá 6 horas para carregar, e dá aquele desespero. Quando é muito bom, quando é um fast charge lá, em 1h30, 1 hora, você está com 100% da carga. Então o aparelho funciona assim. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, que você também funciona assim. Você tem que carregar durante o sono mais do que descarregar. Ou seja, você tem que descansar. E o que Deus faz? Ele diminui a carga de uso do seu corpo. Então, quando você deita e dorme, você descansa, vão apagando algumas funções. O corpo entra num modo de mínimo de energia. Ele não desliga porque você continua respirando, o cérebro continua funcionando. É o sistema automático, parasimpático e simpático, são 2 sistemas independentes que funcionam consciente e inconscientemente. Agora, o seu lado consciente, o seu pensamento, e é por isso que é importante falar isso aqui agora, porque está na Bíblia isso, aquilo que você está ativamente pensando, ele apaga quando você dorme. A sua razão para de funcionar e só o seu inconsciente fica ali. E é então por isso que você precisa dormir para carregar bateria. E uma das maneiras de loucura é a abstenção, a ausência de sono. Isso é tortura. As pessoas, quando estão querendo ser torturadas em alguns lugares de prisão aí na história, eles deixavam a pessoa acordada. Quando ela estava dormindo, eles cutucavam até acordar. Porque quando você fica muitas horas sem dormir, você começa a alucinar. Começa a ver coisas, o seu corpo começa a se desfalecer e as células do seu cérebro começam a morrer. Você precisa dormir.
Você precisa dormir. E aí, então, quando você está dormindo, o que acontece? Então, primeiro motivo aqui pelo qual você tem o sono. Deus quer falar com você. Então, quando você está dormindo, Deus vai lá e fala com você. Onde está escrito isso? Jó capítulo 33, versículo 15. E aí ele explica tudo isso que eu falei aqui agora, sobre esse modo de dormir e o modo de Deus falar. Então vamos abrir aqui na nossa Bíblia JFA, Jó 33, 15. Diz assim: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Acho incrível esse texto, porque a Bíblia não é um livro científico, mas aqui ele está falando coisas que a ciência faz todo o tempo. Primeiro ele fala que você tem que cair no sono profundo. Isso é o que os cientistas chamam de sono REM, que é quando começa esse processo de realmente carregar bem feito. É quando você sonha. Então no sono REM, você está lá com suas pálpebras, os olhos mexendo rapidamente e você está sonhando. E a maioria das pessoas sonha e quando acorda não lembra mais. Os sonhos ficam ali. E não é aquele sonho que é o do acordar ou do dormir, que ainda tem uma mistura de realidade. É o sonho do sono profundo. Deus abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Coisa maravilhosa isso aqui. Para apartar o homem do seu desígnio. Ou seja, aquela razão que te leva a fazer as coisas, o seu pensamento objetivo, o seu raciocínio alerta, ele está dormindo e Deus vai lá e fala com você. Para te ensinar, para te alertar, para te instruir de coisas que você não poderia imaginar saber ou querer. Deus fala com você de noite através do sono. Ele te manda um sonho através do sono. Então a primeira razão para dormir é para que Deus fale com o teu espírito.